Em Roland Garros, torneio tão especial para o Brasil, João Fonseca jogará pela primeira vez uma terceira rodada de Grand Slam. Neste sábado, ainda sem horário marcado, o jovem tenista brasileiro de 18 anos enfrenta o britânico Jack Draper, possivelmente já numa quadra um pouco maior do que essas duas que ele jogou nas duas primeiras rodadas. O João está escalando a ordem de quadras. Primeiro jogo ele jogou na quinta quadra do complexo, a quadra 7, quinta em público. Depois jogou na quadra 14, que é a quarta. Agora ele deve jogar nos estádios, já que ele está atraindo muito público, e enfrenta um top 5, já que o britânico Jack Draper é número 5 do mundo. Será também a segunda vez que o João Fonseca enfrenta um top 10. E a segunda vez em Grand Slams, porque o outro top 10 que ele jogou foi Andrei Rublev, que ele enfrentou na Austrália, no Australian Open, e o João saiu com a vitória. Também será a segunda vez que ele enfrenta Jack Draper. Ele perdeu para o tenista britânico em Indian Wells há cerca de 2 meses e meio, quase 3 meses, por 6-4, 6-0, numa partida que o João tirou muitas lições, Foi uma partida que ele exagerou bastante na mão, mas por conta de características do Draper que a gente vai entender que exigiram que o João fosse para o limite. E o João vai ter que ir para o limite nesse jogo. Não só arriscando demais, O Draper vai exigir que o João vá para o limite. Vamos entender o porquê. O Draper tem algumas características que o favorecem no encontro de estilos com o João, Nesse momento, o jeito do Draper jogar o favorece contra o João. Por quê? Draper é canhoto e joga como canhoto. Significa o quê? Que ele gosta de jogar abrindo a quadra em cima do backhand do destro, seja com o forehand na cruzada, seja com o saque aberto, do saque aberto na vantagem e o saque fechado no iguais, sempre com slice. Isso vai exigir, então, que o João Fonseca bata o temido backhand na corrida, que é o golpe ainda mais vulnerável do João. Apesar de, como tudo, o João vem evoluindo muito nesse golpe. Ele fechou o segundo set hoje contra o Hugs Herbert justamente com uma esquerda paralela, uma esquerda que ele bateu na corrida. Mas o João também ele aprende rápido. O Hugo Humbert era um cara que dificultou muito ele no primeiro jogo. No segundo jogo, o João conseguiu anular ele. E como se anula a vantagem de um canhoto? Backhand na paralela. Por quê? Porque você, ao fazer o backhand na paralela, você exige do tenista adversário que ele também bata um backhand, o canhoto no caso. E 90% não, mas na boa parte das vezes, o canhoto vai cruzar o backhand. Isso faz o jogo voltar para o forehand do João, para a direita do João. Minha câmera está invertida? Não, então aqui, vai voltar para a direita do João. E aí o João pode começar a ditar o ponto com o forehand, que é o que ele tanto gosta. Isso tanto quando o Draper cruzar o forehand, tanto quanto na devolução, que é o mais crítico, Você fazer uma devolução na paralela não é simples. Às vezes você tem que começar com uma devolução no meio, depois ao longo do ponto ir para a paralela. Então, esquerda, backhand do João precisa estar afiadíssimo nesse jogo. Segundo ponto que dificulta para o João. O Draper tem um jogo muito físico. É um tenista muito forte que aguenta a pancadaria do João. É como dizem aí os gringos, um tenista absorvedor de impacto. O João, que é um tenista muito agressivo, vai atacar. O Draper vai conseguir se defender, e vai conseguir contra-atacar muito bem, Tenista muito forte, muito rápido, que sabe usar muito bem o peso da bola do adversário. O João lá em Indian Wells sofreu muito com isso. Ele batia, dava aquelas pancadas e a bola voltava mais firme ainda. Isso aí foi o que aniquilou o João nesse jogo em Indian Wells, principalmente no segundo set, quando o João descalibrou. E então o João, para anular isso, vai precisar estar com muita precisão nos golpes.
Aí a tática já é mais complicada. Por onde o João vai atacar? Indo mais à rede, abrindo a quadra, indo sempre para a paralela, né? Mudando a direção, acelerando, indo para a troca neutra. Aí é uma grande questão. E sobre essa questão física, alguns amigos meus assistiram esse jogo em Indian Wells do João contra o Draper e viram o Draper ao vivo e disseram que ele é que a força física dele é muito intimidante. É um cara realmente com um jogo muito físico. E outra questão desse jogo físico, né? Que o Draper aguenta 5 sets, aguenta jogar 10 sets na máxima intensidade. O João ainda não. Então, se o jogo vai para um quinto set, para um quarto set com sets arrochados, isso não é bom para o João, que ainda é um tenista em formação física. Então, outro ponto de alerta, o jogo não pode esticar muito, isso é complicado. Isso é bem complicado. Jogo de 5 sets que você entra contra um top 5 sem poder deixar o jogo esticar muito é delicado. E claro, o problema principal é o nível geral do Draper, né? Tenista top 5, o João vai ter que o João vai ter que se defender, né? Porque ele vai ser atacado, esses tenistas top atacam bastante também. Então, o João vai ter que ter uma eficácia defensiva muito grande, porque não dá para fugir do fato que jogando contra um tenista de topo de tabela, de muito topo de tabela, você vai precisar se defender. E o João ainda não é um grande defensor, ainda que esteja melhorando bastante nisso. As duas partidas, né, que ele fez em Roland Garros contra o Pierre Hugues Herbert e contra o Hubert Hurkacz, João soube se defender melhor, mas agora é um outro nível de tenista. Agora, quais são os pontos favoráveis para o João no jogo? 1. O João é um tenista muito bom em revanche. Ele dificilmente perde 2 vezes seguidas para o mesmo adversário. Por quê? Ele consegue entender bastante o porquê da derrota e entrar para o segundo jogo sabendo o que ele precisa fazer. E ele tem armas para fazer isso. Ele, por exemplo, eu citei contra o Hugo Humbert, né? Ele perdeu a primeira, foi atropelado na Davis, depois atropelou, deu o troco em Miami, entendeu o jogo, jogou contra canhoto. Vai precisar jogar mais ou menos como ele jogou com o Draper, mais um outro nível de exigência, né? Porque como ele jogou com o Humbert, né? Porque o Draper é muito melhor na defesa, né? O Humbert, não que ele não defenda bem, é que ele é meio preguiçoso para defender. Mas é a mesma coisa, né? Esquerda na paralela, chamar o jogo pro forehand, enfim, sacar bem. Depois vamos falar disso. Então o João ele tem esse apuro. Ele só perdeu 2 vezes seguidas para 2 tenistas britânicos. Para o Gustavo Waite também brasileiro, mas os outros 2 são britânicos, né? O Jan Schoenske e o Billy Harris. Aí é só uma coincidência que o Jack Draper também seja um britânico. Outro ponto positivo para mim é o piso, o saibro. O João é um tenista criado no saibro e ele sabe muito bem os caminhos para atacar, para agredir no saibro. Mas o principal é que o Draper está aprendendo a jogar no saibro esse ano. Olha só que coisa. Esse é o primeiro ano que ele obtém bons resultados no piso lento. Foi a final em Madrid, que é um saibro mais rápido, e as quartas em Roma, que é um saibro mais lento, perdeu só para o Alcaraz. Aí perdeu bem perdido, né? Mas o Alcaraz no saibro é muito complicado jogar contra. Mas essas características do que eu citei do Draper, elas são muito moldadas para quadras muito rápidas. O Draper cresceu em quadras muito rápidas. É que o fato dele ser físico e ser um absorvedor de impacto o favorece no saibro também. Mas algumas coisas, como por exemplo o fato que a bola dele não é tão potente quanto... Não é tão potente a nível Sinner, Alcaraz, esses caras, né? A bola dele ela é mais uma bola de precisão e de giro. E de contra-ataque, né? De usar o peso da bola do adversário, como eu havia dito. E as quadras rápidas, o Draper ele aprendeu a usar a potência, o fato das bolas nessas quadras elas perderem menos velocidade. Então isso compensa um pouco essa não falta de potência. Eu acho que isso é muito, não é isso, né? Mas o fato é, no saibro ele não vai ter essa vantagem da quadra acelerar a bola dele, né? A bola não vai acelerar, desacelerar menos é o certo. Mas vamos pensar isso, né? A bola acelerar menos, a quadra acelerar menos a bola dele. Então ele
e o João, ao mesmo tempo, isso vai fazer com que o João tenha mais tempo de preparar o ataque. E, claro, a bola do João vai ficar mais lenta do outro lado, mas o João sabe atacar no saibro muito bem. Então, acho que o piso pode ser uma vantagem para o João. Ou, não, talvez não seja uma vantagem, mas em comparação ao piso rápido de Indian Wells, o piso duro, ainda que mais comparativamente lento com outros pisos duros, mas a quadra dura de Indian Wells, ela dava mais vantagens para o Draper do que o saibro. Então, acho que o saibro, ele pega a discrepância e a torna menor. João joga muito bem no saibro, né? Os melhores resultados dele na carreira em torneios de primeira linha são no saibro por enquanto. Título em Buenos Aires, quartas no Rio Open, quartas em Bucareste, agora a terceira rodada em Roland Garros. Acredito que ele vai jogar bem em todas as quadras, mas até agora, grandes torneios, o saibro tem sido a melhor quadra dele. E então, resumindo, o que o João vai precisar fazer para vencer esse jogo? Como eu disse, o backhand vai ser central para ele anular a vantagem de canhoto do Draper. O saque precisa estar calibrado, porque uma forma dele conseguir deslocar o Draper, dele conseguir pôr o Draper em posição de defesa e abrir a quadra para matar o saque. Então, falo isso toda hora, mas é verdade. O saque do João precisa estar aniquilador para ele vencer. Bom, o saque no tênis facilita a vida de todo mundo, né? Pobre de quem não tem saque, né? Porque o saque é meio caminho andado. E o João vai precisar sacar muito, como sacou com o Hurkacz. Hoje, contra o Herbert, ele sacou bem, mas o segundo saque dá para melhorar. E o Draper não vai perdoar se o João não saca bem, né? Porque o Draper devolve muito bem e então o saque precisa estar em dia. Aí, nos games de devolução, né? Aí volta na questão da esquerda, porque o Draper vai sacar o tempo inteiro na esquerda do João. Outra coisa, o João vai ter que achar soluções para atacar. Como o João vai atacar? Aí vai caber a ele bolar a tática, ele é o técnico dele. Ele vai ir para o risco, para as linhas, como ele foi em Indian Wells, vai trabalhar o ponto, vai encarar a troca, não sei. Mas o João vai ter que achar uma forma de se impor sobre o Draper. Não dá para o João jogar como ele jogou com o francês hoje, na trocação franca, no sentido de não ser o cara que ditava 100% o ritmo do jogo. Contra o Draper ele vai ter que ditar. Cair na troca com o Draper é um problema. Mas, vamos ver, né? Qual é a estratégia ofensiva que o João vai bolar? É uma coisa que eu não consigo pensar detalhadamente, porque é complexo, né? Se ele vai arriscar na paralela, se ele vai ir mais à rede, né? Como ele vai fazer isso? Mas aí, nesse sentido, o saque é fundamental. Enfim, favoritismo 70-30 Draper, mas o João, eu confio nesses 30% do João. Confio muito que esses 30% podem nos levar à vitória e às oitavas de final de Roland Garros. É isso aí, pessoal. Sempre difícil fazer uma análise pré-jogo contra um top 5, né, bicho? Não é fácil, né? Quando a gente quer aprofundar, quando a gente quer falar só coisa óbvia é fácil, mas se a gente quiser ir mais a fundo, como eu tento ir, não é tranquilo. Eu fiquei muito tempo matutando o que pode acontecer nesse jogo. Então, pessoal, isso aí. Jogo sábado, ainda sem horário. Espero vocês. Um abraço a todos. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, hypem o vídeo. Enfim, nos vemos na live. Abraço e bora pra cima deles, João Fonseca.